Mona! Eu não chamei você, Ari. Vixe, veio a manada toda. Para fora, vai! Quero ser quietinho. E aí galera, tudo bom? Seja bem-vindo ao Leonino na Cozinha. Eu sou o Jefferson e hoje eu vou trazer uma receita bacana para vocês. Pão de erva recheado. Nessa receita eu tentei não colocar nenhum tipo de carne, então vai ser uma receita vegetariana. Não sei se cai bem falar isso, mas enfim. Essa receita vai ter 3 etapas, não é muita coisa, é simples, 3 etapas. Eu vou primeiro, como que eu vou usar fermento seco, fermento químico seco, vou colocar um pouquinho de trigo numa tigela, um pouquinho só, coloquei aqui uma colher e meia, vou colocar o fermento seco aqui dentro, dar uma misturadinha. Eu tomar cuidado, que a coisa aqui é viva. Eu vou colocar um pouquinho de água morna. Beleza? A primeira etapa que a gente vai fazer, eu mornei aqui só para crescer um pouquinho mais rápido, tá? Mas pode colocar água a temperatura ambiente. Fazer tipo uma esponjinha aqui, mexendo na mão mesmo. Eu vou colocar mais um pouquinho de trigo, que eu coloquei um pouquinho de água demais. Fazer uma pequena esponjinha, não sei se dá pra ver, porque minha tigelinha que eu peguei da minha mãe não é transparente, mas depois eu mostro pra vocês. Só mexer aqui o trigo, o fermento, com uma massinha. Tá até com trigo demais. Vou deixar aqui no cantinho e aí ela vai descansar e vai crescer, beleza? Enquanto isso a gente vai para nossa segunda parte, que é a parte mais importante. Não é a parte mais importante, mas é a que vai saborizar o nosso pão de ervas. Eu acho que eu não falei, coloquei um pouquinho de trigo e 10 gramas de fermento seco. Se você for usar fermento biológico fresco, a proporção é de 3 para 1. 3 do fresco para 1 do seco. Então, se eu usei 10 gramas do fermento do fermento fresco, eu vou usar 30 gramas do fermento fresco. Eu troquei 10 gramas do fermento seco para 30 gramas do fermento fresco, beleza? Então é sempre 3 para 1. 3 do fresco para 1 do seco. Se eu fosse fazer com o fresco, pegaria 30 gramas de fermento fresco, misturaria no trigo e conseguiria o processo normal. Não precisaria fazer essa primeira etapa de fazer a esponjinha, tá? Só colocar no trigo e mandar ver, beleza, pessoal? Agora nós vamos para essa segunda parte. Eu separei uma quantidade de água aqui, mais ou menos uns 400 ml. Eu vou colocar no liquidificador. Essa água é pra gente tacar na farinha de trigo para molhar. Não tem uma quantidade exata, mais ou menos, eu coloquei mais ou menos uma 400 ml, vai depender muito do trigo. Há trigos que exigem mais água, há trigos que exigem menos água. Então eu coloquei uma quantidade ali, no caso eu usar uns 200, 250 ml, coloquei uma quantidade maior, que eu vou usar só a quantidade necessária para nossa massa ficar no ponto para poder sovar. Então aí a gente vai ter que ir acompanhando o ponto da massa. E eu vou mostrando para vocês para ficar o mais simples possível, beleza? Eu vou pegar aqui umas 6 folhinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cebolinha e vou colocar no liquidificador. Vou colocar apenas um raminho de salsinha, porque a salsinha ela é mais forte, tá? Não vou colocar os talos, eu vou pegar as folhinhas dela. Ai, cara, isso tem um cheiro bom. E colocar aqui também. E uma cebola média. Vou dar uma tirado na casca aqui. Então eu acrescentei uma cebola média, vou acrescentar uma folhinha de hortelã pequena e um pouquinho de alecrim também, mas não vou acrescentar o talo, só as folhinhas, tá? Bem pouquinho também, para não dar um sabor muito forte. Aí, pessoal, se tem alguma erva que você não gosta, não precisa utilizar, tá ligado? Tá ligado? Não. Se tiver alguma erva que vocês não gostam, não precisa utilizar. Mas assim, se tiver uma outra, substituir, pode. Beleza? E aí vamos bater essa mistura aqui para deixar líquida. Pessoal, bati aqui a minha cebola e as ervas na água. Ficou aqui, ó, verdinho, tá? Que é com essa água que a gente vai umedecer a farinha para poder preparar. Beleza?
Então aí vamos agora, depois da primeira e segunda etapa, vamos para a terceira. Eu tenho aqui farinha de trigo, tá? Eu já misturei o fermento lá. Eu vou acrescentar nessa farinha de trigo 10 gramas de sal, 20 gramas de açúcar e 10 gramas de leite em pó. O leite em pó ele vai ajudar a ficar mais macio, tá? Eu misturei tudo aqui nessa tigelinha, 10 gramas de sal, 20 gramas de açúcar, estou usando açúcar refinado. O açúcar refinado ele também deixa a massa um pouquinho mais fofa, tá? Pode usar do outro? Pode, mas eu sugiro o refinado. E aí eu vou acrescentar aqui a misturinha de açúcar, sal e o leite em pó. Lembrando que é 10 gramas de sal, 20 gramas de açúcar refinado e 10 gramas de leite em pó. Não precisa ser um leite em pó caro, pode ser qualquer leite em pó que você tem em casa, ou o mais barato você pegar no mercado, beleza? E aí, misturei aqui, vou pegar aquela misturinha minha e colocar ela para descansar um pouquinho mais. Vou colocar minha misturinha de fermentinho aqui. Vou acrescentar 50 gramas. Deixa eu colocar numa tigela grande para facilitar. Aqui era só para guardar o trigo. Pronto. Agora vai ficar de boa. Vou pegar 50 gramas de manteiga. Pessoal, eu tô falando aqui quantidade de grama, né? Mas eu vou passar para vocês a quantidade, se você não tiver uma balança em casa, para você poder fazer mais ou menos aproximadamente o quanto que der de produto dos ingredientes em medidas que você tem em casa. Por exemplo, aqui, se eu for fazer 500 gramas de farinha de trigo, eu vou usar uma xícara, aquela xícara de café, 4 xícaras cheias. Mas a xícara não é cheia. Deixa eu pegar uma xícara aqui. Essa xícara que eu uso, ela tá com trigo, eu usei ela. 4 xícaras cheias, não é ela cheia transbordando, é cheia. Você passa a mãozinha assim, ó. Encheu, passou a mãozinha e coloca. São 4 xícaras de trigo, no caso, se precisar. O açúcar refinado são 20 gramas. Você usa 2 colheres de sopa, normal ou uma bem cheia. A leite em pó, uma bem cheia também, 10 gramas. O sal você usa 2 colheres de chá rasa, beleza? Então vamos lá, 4 xícaras de trigo, de café. Cheia, mas não transbordando. 2 colheres rasas de sal, de chá, colherzinha de chá, aquela pequenininha que vai na xícara. 1 colher bem cheia de açúcar e 1 colher bem cheia de leite em pó, beleza? De açúcar refinado. E aí é as medidas que precisa. E tá faltando um ovo, eu vou pegar o ovo que tá faltando. Ih, caramba, esqueci do ovo. Eu sempre esqueço alguma coisa, né? Você pega pra mim, por favor, tá ali atrás da cadeira. Achei o ovo. Chegou. Pessoal, eu vou quebrar o ovo numa tigela separada para evitar de você colocar um ovo podre na sua mistura e estragar tudo e começar do zero. Então o ovo tá filezinho, vou botar aqui meu ovinho que faltou, bonitinho. Dá uma misturadinha, mistura com a mão mesmo, pessoal, não precisa ficar com medo da farinha não. No começo pode parecer estranho, mas depois se acostuma. Eu vou misturar os ingredientes até fazer uma farofinha, tá? Realmente fazer uma farofinha, misturar bem. Tem gente que já coloca os ingredientes, vai colocando água e ir misturando. Eu prefiro fazer a farofinha, não sei, talvez costume, para ficar os ingredientes bem misturados, homogenizados, para quando colocar a água, que vai saborizar nosso pão, depois fica mais fácil. Mas aí, no caso, é preferência. Você coloca lá misturado no ingrediente, pode acrescentar na água e sovar a massa, ou pode fazer a farofinha, que eu acho, pra mim é melhor, e depois acrescentar água. Beleza? A farofinha tá feita. Aqui, misturei todos os ingredientes, do jeito que eu gosto. Aí eu vou pôr agora aquela água que a gente bateu no liquidificador. E aí agora é o ponto importante, pessoal. Eu vou acrescentar água de acordo com que a minha farinha pedir. Eu não posso deixar ela muito... Nossa, que cheiro bom. Eu não posso deixar muito molhada. Porque assim, a farinha tem que ser nosso 100%. Se você acrescentar mais farinha, você vai desbalancear os outros ingredientes, sal, açúcar, e aí a nossa massa não vai ficar legal. Então assim, você coloca
aos poucos, vai colocando até você achar que atingiu o ponto que eu vou mostrar aqui. Espero que eu não perca o ponto. Mas vamos lá, acrescentar um pouquinho daquela água que a gente vai saborizar. Acrescentei aqui um pouquinho, vou dar uma misturada. Vou colocar aqui, pessoal, para vocês verem mais ou menos qual o ponto que eu vou parar de colocar água, tá? Aqui, ó, coloquei bem pouquinho, misturei. Eu perdia muito ponto porque eu só colocava e mexia. Então agora eu coloco um pouquinho de água e aí eu aperto e aperto. Aí quando eu ver que não tem mais água sobrando, aí eu vou lá e acrescento mais um pouco. Tá vendo que tá faltando aqui, ó, ficou bastante farinha. Eu vou colocar mais um pouco até começar a desgrudar da minha mão. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Um pouquinho. Então, pessoal, vamos passar a nossa massa para a bancada e sovar ela. O processo de sova é importante porque ele vai desenvolver o glúten na massa, e esse glúten que faz o nosso pão crescer e segurar o gás carbônico que é liberado pelo fermento e fazer a massa crescer e deixar macia. Então, esse processo de sova é bastante importante. E a gente quer sovar, é praticamente rasgar a massa. Você vai pegar a massa e pressionar ela. A gente bota para descansar essa massa por alguns minutos. Uns 20 minutos de cilindra. Pode ser também. Então, depois de muito sovar, também não é pra tanto. Só cansa um pouquinho, mas depois de muito sovar, olha como que a massa tá mais bonita. Vamos verificar se a nossa massa tá no ponto de... Ela não vamos atingir o ponto de véu sovando a massa. Mas vamos verificar se ela tá mais ou menos pronta pra gente poder formar ela. Vamos bolear, no caso. Eu vou ensinar vocês a bolearem, quem não sabe. Nós vamos pegar uma bolinha aqui. Não vamos bolear agora, eu só vou ver se a massa tá no ponto. Eu fiz uma bolinha aqui com a massa. Um pedacinho da massa que a gente sovou. E aí eu vou abrir ela assim, ó. Vou abrindo ela. E aí, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá vendo que tá transparente? Esse é o tal ponto de véu. Ela tá começando a rasgar, ó. A massa ela fica transparente. Se você pegar ela e já abrir antes de sovar, ela não vai chegar a ficar transparente, ó. Consegue ver o meu dedo lá, ó, lá atrás? Esse é o ponto de véu. Então ela tá boa já. Não tá no ponto de véu perfeito. Mas aí eu vou colocar, ela vai descansar uns 20 minutos antes de eu moldar o nosso pãozinho para poder rechear ele. E aí a gente prepara um recheio para pôr. Eu vou abrir a nossa massa aqui e vou cortar em quantidades mais ou menos proporcionais. Se você tiver uma balança, eu costumo fazer de 80 gramas para bolear. Mas aqui a gente vai fazer meio que no zero. Agora eu vou tentar cortar em partes iguais para a gente bolear e deixar essa massa descansar aí por até ela crescer, ela até dobrar de tamanho, não vou falar a quantidade de minutos, porque depende da região que você está, se está mais frio, se está mais quente, ela vai ter um jeito de crescer diferente, aí não dá para contar por minutos. Mas até mais ou menos ela dobrar de tamanho, aí a gente vai abrir essa massa e vamos rechear. Aí eu vou dar uma dica de recheio rapidinho. Meu Deus. Chegaram. Não pega as comidas! Não come, depois eu te deixo vocês comerem. Oi! Vem cá dar um oi pro pessoal. Fala, meu tio tá fazendo um pão aqui gostoso, fala. Tem que comer primeiro pra saber se tá gostoso, né? Mas eu quero filmar. Você quer filmar também? Eu quero. Depois você filma. Cortei aqui em 8 pedaços. Tentei ser o mais proporcional possível para ficar uniforme, né? Quando você for montar. E aí nós vamos bolear os pãezinhos. Depois de bolear, a gente vai untar uma superfície com óleo, colocar os pãezinhos para descansar lá. E aí é importante você colocar um plástico por cima, porque o plástico não vai deixar a massa ressecar, senão ela fica feia. E ele ajuda também a segurar o gás carbônico. Enquanto ela descansa, ela vai,
o glúten vai ativando mais ainda. Então bolear, pessoal, o que é bolear? Eu vou pegar a massinha, colocar aqui na bancada e com a mão eu vou fazer um movimento circular. Com o dedo, com esses dedos aqui eu empurro para frente e com esses outros dois eu trago para trás e pressiono com a palma da mão. Eu preciso fazer isso para estruturar minha massa. Eu aperto, ó, ela afundou. Tá vendo que ela tá afundando? Eu vou bolear e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Aí com o dedo pra cá eu empurro, com o outro eu trago. E vai. Eu vou criando uma resistência na massa. E aí eu meio que boleei aqui, ó. Agora eu vou apertar, ó. Tá vendo que ela voltou? E é isso aí, a gente vai fazer isso em todas as massinhas. Todas boleadas, agora eu vou montar uma superfície, colocar elas e colocar um plástico por cima e deixar descansar aí, deixar ela crescer um pouquinho, até praticamente dobrar de tamanho, para elas dar uma boa crescida. Pessoal, vamos para a parte do recheio, vou fazer um recheio aqui, mas vocês podem rechear do que vocês quiserem, tá? Só para ter uma ideia, vou fazer um recheio aqui sem carne, vai ficar um pão recheado vegetariano. O pessoal prefere com carne, mas hoje eu vou fazer uma coisinha diferente, tá? Vou colocar um fiozinho de azeite. Vou colocar um pouquinho de cebola, porque eu adoro o cheiro da cebola. Bem pouquinho, cara. É meio da meia cebola. Só a cebola deu uma douradinha. Aí eu vou colocar um cogumelo. Coloquei mais ou menos umas... Ai, que barulho gostoso, cara. Umas 30 gramas. Esse aqui é aquele champignon que você compra no mercado mesmo. Pode colocar um sachêzinho daquele inteiro. Vou dar uma misturada bem aqui, dar uma pitadinha junto com a cebola para dar um gostinho. E aí, vou colocar um palmito. Cara, tudo de bom, meu. Tipo a receita das meninas super poderosas, só que... com palmito, cogumelo. Que eu gosto. Vou acrescentar mais ou menos umas 40 gramas de requeijão cremoso. Um tomatinho picado. Tá pronto, só vou colocar agora um cheirinho verde para fazer jus ao nome. Erva, cebolinha, salsinha. Coloquei fresco mesmo, tá, pessoal? Se quiser colocar um orégano, pode ser. Agora é só reservar, vou desligar o forno aqui e esperar o pão crescer e a gente vai moldar ele. Beleza? Pessoal, nosso pãozinho praticamente dobrou de tamanho. Agora eu vou abrir ele pra gente poder rechear. Eu não tô com um rolo de cozinha aqui. Deu uma ressecada, ó. Não tem problema não. Vou abrir. Posso abrir na mão ou eu posso improvisar. Vou pegar um copinho aqui com uma garrafa limpinha, limpar bem e vou abrir a massinha. Nem preciso, cara, de um rolo de cozinha. Abri nossa massa. Vou pegar o nosso recheio que a gente já tinha feito. Vou colocar aqui uma quantidade considerável. E aí eu vou fechar ela. Vai descansar mais um pouquinho para crescer. E aí nós vamos levar ao forno a 180 graus. E aí depois eu falo para vocês o tempo que demorou para assar. Beleza? Pessoal, recheei nossos pãezinhos. E agora ele vai dar mais uma descansada, vai crescer mais um pouco. E aí a gente vai levar pro forno, tá? Aí depois que assar eu vejo mais ou menos quanto tempo durou e aviso vocês. Beleza? E aí, pessoal, voltei e eu tenho algo para vocês. Tcharam! Ó, meus pãozinhos recheados de massa de ervas. Olha que coisa linda que ficou. Só eu não passei a gema. Geralmente o pessoal passa gema em cima, gema com leite, gema com café. Enfim, dá uma pinceladinha com gema. Eu preferi deixar mais natural, mais rústicozinho assim. Ficou
do jeito que eu gosto. Vamos cortar para ver como que ele tá por dentro. Deixa eu só pegar uma faca aqui. Pessoal, e tá aí nosso pão de ervas recheado, palmito, tomate, cogumelo, champignon, acho que é champignon que diz, me corrija aí se eu estiver falando coisa errada. Vamos dar aquela mordida agora. Tá bom, como sempre, né? Desculpa. Tá muito bom, mesmo. Pessoal, curte aí, dá aquele like, compartilha com seus amigos com quem você quer fazer essa delícia. Comenta aí o que você achou da receita. Um pãozinho de ervas que tá uma delícia, tá bom? Então vamos nessa. Tchau, tchau.